ao vivo, live do Palermo. Muito bom saber que vocês estão aqui comigo. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana com a Andréa Souza, que tem um trabalho aí como na área de terapia, coaching. A gente vai conversar com ela sobre o tema como manter a mente equilibrada nos momentos de dores. Então a gente vai conversar com ela sobre esta questão, desde já agradecendo aí a sua audiência, a sua participação, tanto quem está aqui comigo no Instagram, quanto quem está comigo também na Rádio Palermo. É só digitar aí radiopalermo.com.br e participar da nossa live. Você que está no Insta pode mandar suas perguntas a respeito da temática de hoje. Eni Oliva, boa noite, Eni. Seja bem-vinda aí. Está acompanhando aí as Olimpíadas? Hoje a gente vai conversar aqui, Eni, sobre o tema como manter a mente equilibrada nos momentos de dores. Já vamos também como é que vocês lidam com as dores, a questão da mente, né? A gente às vezes não consegue focar enquanto está passando com dores e outras questões, né? Boa noite, Andréia, tudo bom? Boa noite, Cláudio. Tudo bom e com você? Muito frio aí? Bastante, né? Nós estamos passando bastante frio, mas estamos protegidos, né? No nosso cantinho, na nossa casa, nesse Legal. momento bacana. Muito obrigada. Boa noite a todos. Está em São Paulo. São Paulo, São Caetano do Sul. Ah, legal. Aí é frio, né? Tá bastante, olha, tá marcando 8 graus, mas a sensação eu acho que é de uns 5 por aí, mas firmes e fortes. Ah, eu tô bem protegida, tô agasalhadinha aqui em Isso casa e tá aí. tudo bem. Gratidão aí por ter Boa noite, Eli, aceitado. boa noite a todos. Boa noite, Eni. Também Sônia Regina, Ale Lopes, grande Ale, também participando aqui. O pessoal está entrando. Conta um pouquinho de você, como é que você foi para essa área aí de terapêutica, conta um pouco do trabalho que você vem realizando. Ah, obrigada. Vou contar bem resumidamente. Eu sempre trabalhei no ambiente corporativo, né? Não estou atualmente no ambiente corporativo, mas lá por volta de 2011, 2012, na empresa que eu estava trabalhando, eu fui convidada a fazer um treinamento, workshop de liderança e comunicação. Que E legal. tinha muita coisa legal, né? Tinha como você se desenvolver, como você se comunicar, como você trabalhar bem em grupo. E começou a se levantar alguns temas, né, de bem-estar emocional, é, a própria inteligência emocional, ela acaba remetendo muito aos assuntos, né, de equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E isso me interessou demais. Então eu me tornei uma estudante de todos esses temas. Então eu fui fazer coach de desenvolvimento pessoal e através do meu próprio autoconhecimento, eu fui buscando mais e mais e mais cursos. E aí eu me vi daqui a pouco atendendo as pessoas e me realizando com isso. Consegui levar as duas funções, tanto no corporativo quanto na terapia, no atendimento às pessoas. E hoje eu estou muito mais focada no atendimento terapêutico e desenvolvimento pessoal. Então, Legal. bem resumidamente é isso. E é uma coisa que eu amo fazer, é conversar com as pessoas, trocar conhecimento, poder participar desse desenvolvimento, dessa reforma íntima das pessoas, é sempre um prazer muito grande para mim. Então, estamos aí em frente, sempre aprendendo e atendendo, né? Eu acredito que Sim, assim é um encontro que eu tenho com essas pessoas para o meu próprio desenvolvimento e para ajudar essas pessoas a encontrar o melhor que existem nelas também. legal. Marcelo Camargo entrando aqui, Angélica
Andréa Souza. Boa Como noite, Silvia. Boa noite a todos. Obrigada. Patrícia também está entrando, Patrícia Hilário Oficial. Agora vamos entrar no nosso. Ah, antes de entrar no tema, você tem um instituto, é isso? Onde você atende as pessoas? Não, não tenho instituto. Eu atendo as pessoas presencialmente num espaço que fica situado na Vila Mariana, é o Espaço Camino, e atendo também online, Ah, né? tá. Então, hoje, essa tecnologia abençoada, ela permite que a gente possa fazer esse atendimento, conversar com as pessoas e até aplicar algumas técnicas de forma online. E algumas vezes é necessário, no meio do processo, a gente ter um encontro pessoal, presencial, para aplicar outras técnicas que aí é necessário a gente estar perto mesmo, não tem jeito. Legal. Jeff 42015 entrando aqui. O sociólogo LC pergunta se você teve alguma adaptação na pandemia do presencial para o online. Olha, aumentou. As pessoas que me procuraram no início da pandemia e perguntaram, Andréia, você está atendendo? Você atende online? As pessoas já vinham perguntar para mim se eu atendia online. E eu achei muito legal essa predisposição das pessoas e essa vontade de cuidar, de cuidar do emocional. Parece que as pessoas já estavam sentindo, gente, o que está vindo aí? Então, não vai ser a pandemia que vai me impedir de buscar o meu equilíbrio emocional. Então, aumentou bastante e se tornou o novo normal. Então, eu estou tendo mais atendimentos online do que o atendimento presencial. Legal. Agora vamos entrar no tema como manter a mente equilibrada mesmo com dores. A gente sabe quando estamos passando aí por dores, principalmente as físicas, é difícil ter uma vida normal, né? Você acaba sendo podado em algumas situações, né? Já não tem alegria, já não quer sair muito, não quer fazer outras atividades, porque realmente a dor incomoda. Mas além do processo de incomodar orgânico, vamos dizer assim, biológico, também a nossa mente é afetada. Dentro dos teus estudos, dos teus atendimentos, como é que você aborda esta questão? É sempre muito abordada essa questão, né? É o que eu mais defendo. E se as pessoas puderem fazer sempre isso, independente de sentir uma necessidade, sempre buscar esse equilíbrio, é muito importante para que no meio, em meio a alguma doença, não necessariamente da pessoa, mas às vezes de um familiar que a gente convive, um ente querido, um amigo próximo. Então, o equilíbrio emocional, ele não vai partir somente da pessoa que está passando pelo problema, pela doença. A propósito, essa pessoa vai ter mais dificuldade e ela vai precisar de apoio. E o apoio vem desses familiares, amigos, e de prestar apoio com uma conversa, de ouvir, de incentivar. Então, o primeiro passo é isso, é a proximidade com as pessoas que te amam, que estão ali sempre do seu lado. E, claro, existe a terapia integrativa, a terapia holística, as energéticas, as mais espirituais, e também a terapia com os remédios alopáticos. Eu sempre costumo dizer, gente, a terapia holística, a terapia integrativa, a psicanálise, ela não vai dispensar o tratamento terapêutico alopático, com os remédios, o tratamento que o médico passou tudo certinho. Não, não vai dispensar. Mas ela vai contribuir muito. Ela é muito complementar. Né? Então, tem a busca pela própria terapia. E tem algumas coisas aí que a gente incentiva as pessoas a pararem de fazer, como, por exemplo, toma cuidado com as notícias. Né?
Sim. Eu tomo muito cuidado para manter o meu equilíbrio emocional. Eu procuro dispensar, assim, alguns programas, né? Eu tomo cuidado até com o que eu escuto, as músicas. Eu tenho preferido bastante mais músicas instrumentais, algumas músicas com sons de natureza e algumas músicas que eu gosto muito, mas que eu preciso entender o que está sendo dito, porque eu sei que existe uma grande influência energética naquilo que a gente escuta, no que a gente vê. Então, o nosso inconsciente, ok, o nosso consciente está ali, tá muito claro o que eu estou vendo, ele consegue questionar. Agora, existe uma outra parte que a gente não tem um acesso tão fácil, que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele sente, ele fotografa, ele traz aquilo como uma verdade. E aí, de repente, eu escuto uma notícia, aquilo me toca profundamente, eu começo a me preocupar, não só comigo, que estou passando por uma, por exemplo, que esteja passando por uma doença, mas eu começo a me preocupar também com meu esposo, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai. E aí aquela preocupação vai crescendo, crescendo, e quando eu vou ver, a pressão que estava, sei lá, 12 por 8, estava numa situação regular, ela já começa a aumentar. E eu não posso ter esses picos, então estou dando um exemplo. Então é muito importante, assim, eu estou sendo bem detalhista com isso. Dispensem os noticiários, principalmente os sensacionalistas. Troquem, por exemplo, por uma boa leitura, uma boa música, uma boa conversa, e eu acho que isso vai ajudar bastante. Tá? Então, é muito do que eu vejo, muito do que eu escuto, que eu vou precisar, assim, se a pessoa que está passando pela doença, ela tem aquele vício, eu preciso ver notícia, ela vai precisar sair desse modo e optar por um modo mais sereno, mais tranquilo, diferente, né? É mudar um pouco essa mentalidade em prol da sua saúde, nesse caminho de cura, o que é melhor, né? E a mente, você falou muito legal, esse tema é muito legal, Cláudio, porque a nossa mente é o nosso leme, ela cria, ela ajuda a criar uma nova realidade. Então, se eu estou com uma doença, se a pessoa está com uma doença e ela começa o tratamento todo certinho com o médico, mas ela está pessimista, ela está negativa, ela está triste, ela está preocupada, ela está estressada, vai ser complicado ter ali um equilíbrio que, inclusive, se a pessoa se equilibra mais mentalmente, aquele tratamento com o remédio, ele vai fluir melhor nas veias sanguíneas, por todo o organismo. Então, aí entra também outros modelos de terapia que colaboram bastante. Um é o Reiki. É incrível o que uma terapia com o Reiki pode realizar no organismo daquele que está enfermo com a doença e daqueles que não estão. É muito bom. Então, aqui eu já Você falei aplica? algumas coisas, aplico. Eu aplico o Reiki também. Eu aplico o Reiki presencial e já existe também o Reiki à distância, que através de alguns símbolos a gente consegue aplicar. Só que é muito importante entender que existe uma preparação para isso, né? Eu achei legal você perguntar se eu aplico, eu aplico. Só que tem toda uma preparação para isso, né? Então eu vejo algumas pessoas que terapeutas reikianos, mas que ainda não têm o nível necessário para aplicar o reiki à distância e que falam assim, não, mas eu vou aplicar, eu já sei aplicar o reiki, então eu vou aplicar à distância, mas tem uma preparação para isso, né? E é possível também. Tem Tá? E ajuda características muito, próprias. ajuda muito. Ajuda muito, 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 contribui muito para que o próprio tratamento com remédios flua melhor no organismo. Que legal.
Mandar um abraço aqui para o Vandier, São Sebastião do Paraíso, está aqui na nossa live. Teixeira Boa noite, boa 204, noite. Flávia Boa Silveira noite, também, Bruno. Malvina Rodrigues, valeu. A Atanásio Mariana também está aqui com a gente. Vão fazendo suas perguntas aí para a Andréia. Se você passou por momentos de dores ou está passando, como manter a mente equilibrada. Luiz Andreoli Oficial, grande abraço, grande jornalista. Está em Brasília aí, Luiz? Um Boa grande noite a abraço aí para todos. você. Andréia, geralmente quem está com dor reclama muito. Esse processo de reclamação afeta no processo de recuperação e de cura? Olha, o reclamar, ele gera uma frequência, né? E a frequência é negativa. E quanto mais eu reclamo, não tem como não falar disso, né? O terapeuta holístico, ele vai falar de energia, ele vai falar de frequência. Então, eu vou falar de frequência e vou falar de energia. Quando a gente reclama, a gente gera uma frequência que é similar com a reclamação. Então, eu estou clamando algo, né? Geralmente, é o que eu acredito que está faltando, né? Então, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e a gente entende, a gente tem que compreender, né? Então, eu compreendo Sim, totalmente a pessoa reclamar. Tá doendo, eu vou reclamar. Só que gera uma frequência, e essa frequência não é legal. E essa frequência vai piorar a dor ou deixar a mesma coisa. Ou então, ou seja, não vai colaborar. Tá? E como que eu mudo essa frequência? Agradecendo. Mas eu vou agradecer a dor? Não. Meu cérebro não é burro, ele não é bobo, ele sabe que está doendo. Eu vou agradecer aquilo que eu tenho. Então, assim, nossa, a minha perna, a minha coluna está doendo demais com esse problema que eu tenho de artrite, de artrose, está doendo demais, a hérnia de disco dói demais. Respira, ok. Mas eu estou em casa, eu estou podendo me tratar, eu tenho amigos, eu posso conversar. Muito obrigada, Deus, pela vida que eu tenho. Isso já muda a frequência. Então é um exercício também. Não é simples, porque se a pessoa que está habituada a reclamar, não é de uma hora para outra que ela vai começar a agradecer. sim, Mas eu estou aqui para dizer que é muito importante mudar essa mentalidade e começar a agradecer aquilo que se tem. Porque quando você agradece, tem até um ditado que uma pessoa muito querida fala: você agradece e a graça desce. E isso acontece mesmo. Não é uma fantasia, não é uma lenda, isso acontece comigo. Eu acredito que aconteça com você também, Cláudio. Nós acreditamos. E não é só uma historinha, não, gente. A gratidão, ela sim. gera bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Então, muda essa mentalidade, muda essa mentalidade. Tá doendo? Tá doendo. A gente compreende. A gente passa dor também. Mas espera aí, você tem coisa para agradecer também. Ai de você se falar que não tem, tem coisa para agradecer. Então agradece, agradece. Pessoal participando aqui, agradecendo a informação aí que você falou sobre dor e a relação com a gratidão. A Eni também falando dos momentos que ela tem de dores, e aí ela fala se você conhece o Ho'oponopono, que para ela é um processo também que a acalma no momento Isso. de dor. Gente, Ho'oponopono. Eni, obrigada por ter tocado nesse assunto. Ho'oponopono é um mantra, todo mundo, tem gente que fala é um mantra, é uma terapia, é uma oração, é tudo isso. Ho'oponopono é uma técnica muito inteligente havaiana que, resumidamente, um psiquiatra que era muito adepto às práticas energéticas, ele conseguiu curar muitas pessoas através do Ho'oponopono. Então, assim, pessoas que estavam passando por situações muito críticas numa clínica psiquiátrica
E ele, sem ter contato físico com essas pessoas, ele simplesmente pegou os prontuários dessas pessoas e começou a recitar o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Fulano de tal, eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E o que aconteceu? O resultado, eu estou contando bem resumidamente, mas o É. resultado é que ele conseguiu, através dessa prática, e sem dispensar a medicação, mas ele conseguiu curar 90%. Os 10% eles vieram a óbito. E assim, ele conseguiu curar 90%. E isso Número está expressivo. registrado, isso está registrado, é muito bonito. Então, assim, é muito lindo de saber isso. E é muito gratificante saber que essa prática ela está sendo cada vez mais propagada, mais difundida, e que pessoas como a Eni e como tantas outras pessoas são adeptas a essa prática. Eu utilizo diariamente e eu incentivo as minhas clientes, consulentes, pacientes, os meus clientes, consulentes, pacientes, e às vezes não precisa nem ser paciente, é um amigo mesmo, é um colega de Uhum. trabalho, usar o Ho'oponopono. Usa porque você vai limpando as memórias de dor que você compartilha, seja com alguém, alguma situação ou doença. Legal, Eni. Então, é um resumo da história do Ho'oponopono. Tem, assim, Ho'oponopono, gente, é uma técnica poderosa e pode ser usada de muitas formas. Tem gente que utiliza com japamala e repete 108 vezes e tudo bem, tá tudo certo. O importante é entender, existe um fundamento Sim. que é o perdão, que é o amor, que é a autorresponsabilidade, que é o autocuidado, vale muito a pena, pode continuar utilizando que só faz o bem. A Silvia também escreveu que meditação ajuda muito. Meditação, poxa, vocês estão colocando aqui coisas que eu sempre vou ser suspeita para falar. Meditação é fantástico. Ajuda Meditação nesse para mim processo. poxa, ajuda demais. E assim, as pessoas que passam por alguma enfermidade em algum organismo, nas terapias que eu trabalho, né, nos métodos que eu trabalho, eu procuro passar também meditação guiada. Porque a Como é isso? meditação guiada, ela ajuda, assim, no processo, né? Então, a pessoa, ela não fica perdida. Então, a meditação, ela tem todo um processo. Você começa, você respira, tem a respiração, e aí depois tem alguns pensamentos que a gente ajuda a pessoa a limpar, a ficar mais tranquila, a ficar mais presente. E aí a gente vai exatamente no ponto que precisa ser tratado através da meditação guiada. Então, outra técnica também que eu não dispenso, que eu indico para as pessoas que estão passando por algum problema de saúde, por alguma doença, e para as pessoas que fazem parte dessa jornada, né? A família, enfim, todos. E não tem idade. Tá? Tem mães, inclusive grávidas, que elas meditam e elas indicam, eu indico algumas meditações para as gestantes, Pô, que porque legal. vai ajudar não só no processo dela, de segurança, de autoestima, como também ela já começa a enviar as mensagens de autoestima, de segurança, de proteção, de amor para o seu filho, para a sua filha. Bacana essa informação, né? Aqui eu digo É. sim entrando com a gente, a Inê Oliva falando que legal, meditação também. A doutora Rosalia Andrade está com a gente também, Sacar Psicologia entrando aqui. A gente está conversando com a Andréa Souza sobre como manter a mente equilibrada, principalmente no momento de dor.
E quando é um familiar que está vendo o outro passando pela dor, passando por situações de doenças ou incuráveis, ou doenças que, como a Covid, que deixa sequelas, e aí é o familiar que está fora acompanhando isso e também fica com a mente afetada. Como esse familiar pode manter o seu equilíbrio e ao mesmo tempo ajudar aquele que está doente? Olha, tantas opiniões, tantos pontos de vista pode surgir aí, tantas respostas. E esse familiar que não está passando pela doença, que não está afetando a ele diretamente, ele precisa de muito apoio. Ele tem que buscar esse apoio. Porque é através desse apoio que ele vai buscar, ele vai conseguir ajudar o familiar, seja um filho, um pai, mãe, tio, tia. Então, é muito importante buscar esse apoio. Então, não pense assim, olha, eu não vou buscar esse apoio porque isso vai ser muito caro. Pessoal, às vezes eu tenho conversa com as pessoas gratuitamente, tá? Porque não é assim, não. A gente não chega já cobrando. Agora, vamos lá. Além dos terapeutas que atendem online, que atendem num consultório, existem grupos de apoio, né? O próprio Cláudio, nos conteúdos dele, ele sempre procura deixar disponível. E tem também os centros espíritas, né? Kardecistas e outras entidades também que ajudam e que vale a pena pesquisar. O que não falta é informação. O que não falta é disponibilidade, disposição de muitas pessoas em ajudar. Então, essas pessoas que não foram afetadas diretamente, busquem ajuda, porque também vai precisar de equilíbrio emocional. Não é só quem está passando pela doença, mas sim quem está próximo, seja pessoalmente, presencialmente, ou que não esteja presencialmente, esteja à distância, mas de alguma forma pode ajudar, então busque apoio. E o maior de todos, que eu quero lembrar aqui, que não tem como não falar, a gente precisa buscar apoio na fonte. E a nossa fonte é Deus. Então, não quer conversar com ninguém? Conversa com Deus. Porque ele não opina, ele esclarece. E tá tudo certo. Boa. Angela Damasio aqui com a gente, Rita Aires também entrando. Você está falando dos atendimentos, quais os contatos aí que as pessoas podem buscar e te encontrar, marcar um bate-papo, uma consulta? Obrigada, Cláudio. Eu tenho colocado bastante conteúdo, então acabou sendo um ponto de contato, que é o Instagram, que é o plena underline mindset. Eu vou deixar aqui nos comentários, já vou Isso. escrever para vocês. É plena. Deixa eu escrever primeiro, gente. Vai escrevendo aí que eu vou falando aqui no nome do pessoal. Maravilha, Edu, doutor, obrigada. valeu. A Eni falando assim, a nossa fé é o grande apoio, gratidão aí. O Edu, vamos fazer uma live aí. Toda sexta-feira eu estou aqui no Instagram, 22 horas, sempre entrevistando alguém, conversando sobre um tema bem bacana, para trazer aí luz e conhecimento aqui ao Instagram. Ó, a Andrea está colocando aí, ó, plena underline mindset. O E Zap, o eu vou falar o seu WhatsApp, Zap, porque tem o isso. pessoal da rádio Palermo que está ouvindo, mas não está vendo. É 0 operadora 11 99809 2922, tá? 99809 2922 para quem está acompanhando aí pela Rádio Palermo. Te cortei, pode prosseguir. Não, não cortou, não, tá tudo certo. Eu deixo aqui, eu agradeço. E aí, assim, as pessoas podem às vezes precisar de alguma informação. Eu costumo sempre colocar da seguinte forma: cada pessoa é uma pessoa, cada caso Isso. é um caso, existem contextos diferentes, né?
Então, existe uma conversa inicial, sem compromisso, que às vezes a pessoa, né, ela pode estar passando por uma confusão, e uma conversa, às vezes, faz as pessoas despertarem para as respostas que já estão dentro delas, né? Então, às vezes, assim, eu começo, a pessoa me liga, fala, "Ah, vamos fazer um processo, eu quero fazer uma terapia, eu já fiz e tal, beleza." Aí a gente conversa um pouquinho e aí a gente consegue esclarecer tanta coisa que aí a pessoa pensa, poxa, é verdade, André, eu já tive contato com isso, eu vou resgatar isso. E aí, de Sim. repente, nem vai precisar fazer um processo. Às vezes, uma conversa já ajuda bastante. Tem uma pergunta para você aí, ó, sociólogo LC. Você entende, deixa eu ver aqui, você entende muitas pessoas com transtornos neuróticos? Acho que ele quis dizer se Se eu atualmente, né? atendo, se eu É se atendo, você atende e se atualmente você entende que a grande maioria tenha transtornos aí neuróticos. preciso organizar direitinho como que a pessoa vai começar a entrar no tratamento holístico se ela tem um transtorno neurótico. Primeiro, é necessário o atendimento, um exame com um neurologista. Então, assim, a pessoa às vezes não tem um plano de saúde, ela pode buscar aí o apoio através do serviço público, que é o SUS, e, claro, buscar apoio também com psicólogos, terapeutas, com certeza, um familiar pode buscar apoio, sim, que existe tratamento complementar também, tá? E você atende Tratamento também. atendo. Só que eu preciso saber qual tratamento que essa pessoa está fazendo através de um neurologista ou Tá. um tratamento mais psiquiátrico, porque acontece sim, tá? Acontece Tem que ter dessas um pessoas laudo, né? procurarem. Isso, tem que ter um laudo, porque aí a gente entende que a pessoa já está passando por um tratamento, né? Porque o tratamento ele não vai ser única, exclusivamente holístico, Tá. energético. Não. Existe sim. A nossa medicina, ela existe, ela precisa ser utilizada, respeitada, tá? E existe a terapia complementar, né, que é através de energias, né? Entendi. E tudo mais que a Lauriceia, gente. Mas eu atendo sim. Lauriceia Tomás da Silva entrando aqui também. Obrigado aqui. Eu vou acenar aqui para você, Lauriceia. A gente está conversando com a Andréa Souza, como manter a mente equilibrada enquanto a gente está passando, ou alguém próximo a nós está passando pela dor. Andréia, quando vem alguém com para você lá te atender, para você atender, e aí ela diz o seguinte, ó, Andréia, eu não quero saber nada de meditação, Ho'oponopono, essa questão energética, eu quero uma coisa mais focada em mim e que seja mais rápido o efeito. Como é que você conversa com essa pessoa? Bom, quando a pessoa quer o resultado muito rápido, e através da conversa, eu posso dizer, assegurar para você, o resultado não é assim tão rápido, porque aí a gente já vê uma ansiedade. E eu costumo dizer que vai depender da própria pessoa, é onde eu chamo para autorresponsabilidade. Então, vamos conversar, o que está acontecendo, qual o contexto? E tem algumas perguntas que eu faço que é para avaliar, analisar se a pessoa se conhece. Porque um pilar muito importante desse trabalho que eu faço é o autoconhecimento. Então, muitas pessoas às vezes não se conhecem. E aí, às vezes, me dizem assim: não, mas eu quero que você me conheça e que você me diga o que eu tenho que fazer. E não é assim que funciona. Não é assim. Eu preciso que a pessoa ela se abra para esse autoconhecimento. E aí, quem vai ditar o tempo é a própria pessoa. Eu vou passar aí alguns métodos muito bons, que foram bem estudados,
Aham. Vou aplicar, eu não quero esse negócio de reiki, eu não quero meditação. Tudo bem, não tem problema. Eu posso passar alguns métodos que vai ajudar a pessoa a levar o processo. Só que eu vou ser bem sincera, tá? A pessoa sempre volta atrás. Quando ela começa a entender a essência dela, quando ela começa a entender que esse lance de energia, de, de, de reiki, de energia que você passa através de um plano energético, astral, quando ela começa a entender que isso faz sentido, que faz parte dela também, aí ela começa, vamos ver como é que isso aí funciona. Vamos ver se isso dá certo. E dá certo. Quando a pessoa se abre para a reforma íntima, dá certo. Que legal. J. Júnior FM, Emanuele Palermo, obrigado. Jones também participando aqui da nossa live. Você falou que atende na Vila Mariana, é isso? E aí, Isso. É, você que eu faz atendo sua na Vila. agenda ou são eles? Não, eu faço a minha agenda, eu faço as reservas, né? Enfim, tem as salas apropriadas para cada tipo de terapia. E eu não me limito a atender na Vila Mariana. Tá? Ah, Tem tá. pessoas que precisam de atendimento residencial, porque às vezes as pessoas têm restrição de mobilidade, a pessoa tem alguma questão de audição, enfim, são N fatores, e aí eu vou até a pessoa. Né? Ou então, às vezes, a pessoa fala assim: mas eu tenho um lugar que eu conheço que é muito bom, mas que fica na região, sei lá, do Zona Norte, Zona Leste. Ok, então vamos conversar, vamos entender se nesse local existe, está apropriado para a gente fazer a terapia e tudo bem. Eu vou na onde fica mais fácil para a pessoa. E também online. Legal. Online você faz o quê? Pelo Zoom, Google Meet? Qual que é a ferramenta que você utiliza? A ferramenta que ficar melhor para a pessoa. Eu uso bastante o Zoom, eu já usei o Google Meeting também. E algumas pessoas falam, não, eu quero pelo WhatsApp mesmo, então a gente faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, o que for mais simples, mais acessível para a pessoa que vai receber a terapia, que vai receber o atendimento. Legal. Leonardo Pavez Rojas, isso, obrigado aí pela audiência. A gente está conversando com a Andréa Souza e o tema da live do Palermo, né, desta sexta, é como ter a mente equilibrada mesmo num momento de dor. Você que está chegando agora, lembrando, toda sexta-feira eu estou aqui no Instagram, 22 horas, e você pode ouvir também na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Inclusive, se você quer divulgar o seu trabalho, a sua empresa, o seu serviço, a sua loja. Eu sou microempreendedor, Cláudio. Vai lá para a Rádio Palermo divulgar. São mais de 15 mil acessos que a gente tem por semana. Eu estou em Guarulhos, mas a rádio é mundial e o nosso foco comercial é Guarulhos, São Paulo, região do Alto Tietê, Arujá, Mogi das Cruzes, Itaquá. Então a gente faz um trabalho bem bacana para divulgar o seu nome, a sua empresa, o seu trabalho pela web, e a gente utiliza também os canais do Instagram, né? A gente tem o Instagram da rádio, só publicar aí, só buscar Rádio Palermo, e no Face também tem a fanpage, Rádio Palermo, e ouça a rádio está bem legal, tem muita gente bacana, a gente tem terapeutas, a gente tem psicólogos, a gente tem psiquiatra, advogados, coaches, todas as áreas, empreendedores, todas as áreas estão na Rádio Palermo 24 horas. Inclusive agora, domingo, a gente vai ter o Boletim do Empreendedor. Então vai estar a Nathalie Souza e também o Luiz Riquelme, que são dois empreendedores aqui de Guarulhos. Uma conversa rápida com eles, 7 minutinhos, e eles vão estar contando ali a experiência deles no empreendedorismo em tempo de pandemia, né? Então, é só entrar lá na fanpage da Rádio Palermo, eu vou publicar na minha aqui também, vocês vão conferir os horários no domingo, dia 1º de agosto, só acessar radiopalermo.com.br.
Andréia, o que que as pessoas mais Show. têm falado para você nesse período aí de pandemia? O que mais elas têm buscado de auxílio através do teu trabalho? O que mais a pessoa, o motivo pelo qual as pessoas mais têm procurado, abordado, é a ansiedade. E algumas pessoas, com a ansiedade, desenvolvem algum sintoma, no corpo, como, por exemplo, começa a suar muito as mãos, palpitações, algumas confusões também geradas pela ansiedade, medo, preocupação. Então, são esses os principais motivos pelos quais as pessoas procuram: medo, preocupação pelo futuro. E aí a gente já sabe, né, que quando a pessoa começa a viver demais o futuro, com a preocupação, é a ansiedade falando mais alto, né? E ansiedade, gente, é uma emoção totalmente possível de ser controlada. Mas quando começa a passar do limite, tudo em excesso não é legal, acaba aí apresentando alguns sintomas no corpo, né? Então, Sim. é hora realmente de começar a fazer um tratamento aí para equilibrar emocionalmente. Eu aproveito essa pergunta, Cláudio, já vou colocar mais uma informação aqui de uma terapia que eu utilizo, que eu tenho Claro. utilizado bastante, que tem dado bastante resultado, são as barras de Axis. Tá? As barras de Axis, ela é relativamente nova aqui no Brasil, ela vem se expandindo muito. É, é uma terapia simples, no modo de explicar é muito simples, é o toque em 32 pontos aqui da cabeça e cada ponto desse diz respeito a alguma área da vida. E o terapeuta que vai fazer esse trabalho, ele já tem o conhecimento necessário, existe ali todo um trabalho energético para fazer, para desobstruir ali algumas informações, né, que estão ali na sua memória ou alguma crença que acaba, se você não trata, acaba deixando a pessoa mais ansiosa ou mais depressiva ou com crise de pânico, né? Então, as barras de Axis, ela tem se mostrado muito eficaz no tratamento de ansiedade, síndrome do pânico, falta de controle emocional. Algumas pessoas também com alguns distúrbios de memória têm apresentado grandes melhoras através do tratamento com as barras de Axis. Então, depende do que a pessoa apresenta, às vezes uma, duas, até 4 sessões já vai apresentar um resultado fantástico. Então, assim, não é só uma nova terapia, é uma terapia que vem sendo estudada, desenvolvida há muitos anos e que tem facilitado e tem trazido resultados fantásticos para as pessoas que têm se aberto a essa nova forma de terapia. Então, gostaria de abordar, de lembrar que existe essa terapia e que é muito, muito boa. Leandro Piazon está com a gente também, lá de Americana, valeu. Mama Confeiteira Oficial, também obrigado pela audiência. A pandemia, você falou que trabalhou mais online, né? Mas os Sim. atendimentos presenciais que você teve, as pessoas ficaram com muito receio de ir até você, de estar tete a tete, né? No set terapêutico ali com você. Sim, muitas pessoas dispensaram, suspenderam os seus tratamentos, porque não é muito adepto ao atendimento online. E como eu disse, tem práticas como, por exemplo, barras de axis, que não é possível fazer online, tem que ser presencial. Então, muitas pessoas suspenderam por conta da pandemia, né? É o medo mesmo, a preocupação, e isso é totalmente compreensível, né? Eu compreendo, embora
exista os cuidados do local, que é muito bem cuidado, com a máscara, o álcool em gel. Eles fazem toda a limpeza do local a cada troca de paciente, mas, assim, tem pessoas que travaram mesmo, Cláudio, que mesmo com todas as ações necessárias para prevenção, a pessoa preferiu não sair de casa. Tá? Imagina, né? Agora, para você que é terapeuta, atende as pessoas, tem esse trabalho de levar informação, esclarecimento, até consolo. Em algum momento da pandemia, você se sentiu assim com medo, falando, e agora? O que que vai ser? E precisou Claro. de alguém falando para você, te orientando, ou você passou de boa? Olha, acho que de boa, ninguém passou. Cara, que desafio foi essa pandemia. Eu já estou falando que foi, porque eu já estou começando a enxergar ela no passado, eu tenho fé. Mas, caramba, o que que foi isso, né? Essa pandemia, esse vírus, ele foi assim, um convite, vamos olhar para dentro, né? Então vamos olhar para dentro de casa, vamos olhar para a família, o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo. E assim, eu sou muito honesta, sincera, transparente em dizer que medo, sim, ansiedade também. Eu acho que foi mais ansiedade. Alguns momentos tristes, né? Que eu visitei um pouquinho da depressão, porém, devo informar para vocês muito honestamente, sinceramente, que meditação todos os dias. Começou assim, é automático. Então eu vou dormir, eu tenho a minha meditação para utilizar à noite. Eu acordo, eu tenho toda a prática, o processo da manhã. E eu entrei muito mais em contato com vídeos, workshops, sobre essa questão de equilíbrio mental, como tratar essas emoções, equilibrar essas emoções. Porque não são doenças, tá? Ansiedade não é doença. Tem gente que fala, eu estou muito ansioso, eu quero tratar isso, pelo amor de Deus. Aí eu já falo, amado, amada, ser de luz. É uma emoção e tá tudo bem. É uma emoção, gente. É, É uma emoção. Agora é importante sim equilibrar e a gente tem que ficar bem alerta para equilibrar para não se tornar uma coisa pior. E aí a consequência disso é a dor física, né? Quando a gente não equilibra a questão mental, as emoções, não equilibra de jeito nenhum, começa a dar muito contraste, muito estresse e aí vem a doença física, né? sim. Então é importante que haja um olhar bem cuidadoso para si mesmo. Então Agora foi que você assim falou, que eu sobrevivi. agora você falou da meditação, quanto tempo? Porque as pessoas imaginam o seguinte, eu vou ficar igual um monge lá no Tibete, o dia todo meditando. Qual Não. que é a medida certa de tempo de uma meditação? A medida, pessoal, é aquilo que fique de acordo contigo. Então, assim, com vocês. É, cada um tem uma rotina, cada um tem o seu tempo. Então, é aquele tempo que você vai poder se dedicar. Então, tem pessoas que meditam, que param para meditar 5 minutos. Tem pessoas que meditam 10, 15, 20, 30. É um momento ali que você vai ficar consciente com a sua respiração, com alguns pensamentos, eliminar alguns pensamentos, voltar a atenção para a sua respiração. E isso não requer uma medida de tempo, porque tem pessoas que fazem isso durante o dia inteiro, ou boa parte do dia, e é meditação. Então, vamos lá, primeira coisa, meditação, você não precisa parar. E também não tem essa, eu vou entrar em alfa, eu vou entrar em contato com outra dimensão e tal. Pode ser, tá? Eu consigo entrar em contato com outras dimensões quando eu estou dormindo. Eu também. Mas assim, então.
Mas a meditação, ela não é propriamente isso. Ela é muito simples. É estar em contato com a sua respiração, controlar a sua respiração, voltar a atenção para a sua respiração, e aí, com o tempo, vem outras informações, gradativamente. Então, aí você começa a sentir um pouco mais de energia do seu lado direito, do seu lado esquerdo, à sua volta, e aí você vai criando o seu modo de meditar. Né? Sim. Então, não tem técnica absurda e não tem alfa e ninguém vai flutuar, não tem nada disso. Vamos meditar. Leandro Piazon, abraços quentes, hein, Leandro? Aqui tá, eu acho que agora tá uns 7 graus Gente, aqui em eu tô Guarulhos. com frio, eu tô com frio. Aqui em São Caetano tá muito frio. Vocês viram que o meu nariz já foi pro espaço, né? Renite ataca, ainda mais com este frio. Andréia, você viu você está assistindo Olimpíadas? Eu tô assistindo, eu tô acompanhando um pouquinho. Vamos falar um pouquinho. Você viu que a atleta americana, né, super famosa, a Simone, ela acabou abandonando não, né, desistiu das competições porque estava ali num mau momento mental, de tanta pressão, mídia, exposição. E aí ela falou o seguinte: eu vou me tratar porque eu não quero fazer coisas que os outros, né? Ela não falou nessas palavras, mas deu a entender que os outros falam, dizem, você tem que fazer isso, tem que ser assim e assado. Então ela acabou preferindo sair para não atrapalhar mais a equipe lá de ginástica. Acredito que todo mundo, se não na medida da Simone, mas em menor grau, passa por isso também, ainda mais nesse cenário aí esportivo, né, que exige muito treino, tem os números, você tem que bater, tem metas, mas trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente também passa por essas questões, né? Você tem que atingir meta, você tem que ser eficiente no teu trabalho, tem que vender mais, tem que comprar mais, e chega um momento que a mente dá um bug, né? Sim. É, essa moça, ela deu uma lição assim de autocuidado, de vitória, assim. Eu venci a mim mesma. Gente, é muito grandioso quando a pessoa ela tem a humildade e a grandeza Sim, de dizer eu não posso, eu não quero. E né, eu sinto muito, mas eu preciso me cuidar. E se todos, assim, para um pouquinho para pensar, todos nós, eu vou fazer um convite, aonde que isso se encaixa na minha vida, na sua vida? É muito importante a gente fazer aquilo que ama, não desistir. Em nenhum momento ela falou que vai desistir, né? Ela falou que vai se cuidar. Ninguém sabe o que está por trás disso, né? Só ela sabe a pressão sim, que ela teve que, né? Assim, guardar. Ela teve que prender aquilo. Ela teve que. E tem uma hora que não dá. A pessoa vai explodir, né? Então vamos pensar nisso, né? Eu tenho trabalho, graças a Deus, esse trabalho abençoado, mas é importante não passar do seu limite, entender os seus limites, isso. para que você não compre aí pontos de vista, opiniões das pessoas que trabalham com você, que estão exigindo muito aquele resultado, a empresa está exigindo demais esse resultado. Então, busque o seu equilíbrio constantemente, diariamente, para que você consiga continuar nas suas, né, naquilo que é o seu trabalho, naquilo que é o seu propósito. Para não chegar e assim ficar, eu chega, desisto, ou às vezes nem chega nisso, né? Não é que eu desisti, é que eu estou doente.
Eu não posso continuar porque eu estou doente. Então, para Uhum. não chegar nisso, eu faço um apelo. Analisem todos os dias, cuidem das suas mentes, viva o seu momento com a sua família, conversa, não se feche só, única e exclusivamente no seu trabalho por pressão, por estresse. Não, tá? Você vai conseguir fazer tudo. Cuida cada dia um pouquinho de você. Autocuidado não é só o cuidado com a pele, não é só o cuidado de fazer o exercício. Isso é autocuidado também, é muito importante. Mas é olhar para si, para dentro. O que eu estou sentindo? Eu estou ali fazendo aquele trabalho. O que eu estou sentindo? Eu estou bem? Para um pouquinho, respira, porque é muito inteligente fazer pausa. Você faz pequenas pausas para não desistir de tudo e não parar com tudo. Verdade. A gente está bem no finalzinho, mas tem uma pergunta do Leandro e diz: Andréa, como as terapias ditas alternativas podem ajudar a pessoa para que ela tenha mais qualidade de vida? Qualidade de vida, de saúde mental, né? É, É, ela traz um equilíbrio através da energia, através de métodos que vai ajudar você a se olhar com mais cuidado, a criar de repente uma nova rotina, é, a ter mais cuidados com os pensamentos, com os conteúdos que você assimila no seu dia a dia, e isso vai te trazer mais qualidade de vida, inevitavelmente, tá? É uma consequência. A terapia holística, ela traz uma expansão de consciência para aquilo que realmente vai fazer bem para você. Então, tem muitas pessoas que começam a fazer uma terapia, desculpa, qual é o nome dele? Leandro. Leandro. Então, tem muitas pessoas que começam a fazer uma terapia holística, um processo de terapia, e aí ela de repente descobre que ela gosta de tocar um instrumento musical. Ela se visita tão bem nesse lance do autoconhecimento que eu descobri que eu gosto de fazer yoga, eu descobri que eu quero começar uma faculdade de educação física, eu descobri que eu quero fazer um curso de artesanato, eu descobri que eu tenho possibilidade de vender roupa, de fazer uma nova atividade. Então, consequentemente, vai trazer mais qualidade de vida, descobertas dos seus potenciais, e tudo isso faz com que você evolua como pessoa, como ser humano. Legal. Acredito que eu respondi aí para você um pouquinho do que faz a terapia holística na vida da gente. Solange Machado Atelier, obrigado aí pela audiência e presença. A Gardênia Azevedo Pinheiro também, muito obrigado. E para encerrar aqui, o Leandro fala, né, ele fez terapia por 6 anos, foi excelente, minha vida melhorou muito. Bacana, muito obrigada aí a presença de Pelo todos, bate-papo, viu? viu? Tá muito friozinho, né? Foi um bate-papo muito bom. Obrigada, Cláudio, por me dar essa oportunidade de conversar um pouquinho com você, de trocar essas experiências e Gostei. de poder contar com a presença de pessoas assim queridas, querendo saber um pouco mais. Propaguem essas informações, esse conteúdo, que vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que pode ajudar uma pessoa querida, uma pessoa que Sim. às vezes não tem nem acesso à internet, então se puder levar o celular para a pessoa ouvir um pouquinho, pode ajudar, pode Compartilha. dar um conforto para essa pessoa. Então compartilha, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tudo de bom? Boa noite a todos também que nos acompanharam. E lembrando, toda sexta eu estou aqui, live do Palermo no Instagram, sempre com um convidado, uma convidada diferente, falando aí de vários temas, mas sempre temas que vão trazer aí conteúdo e conhecimento para você. Uma ótima noite de sexta-feira, bom frio aí a todo Obrigada. mundo. Valeu, Andréia, mais uma vez. Isso, bom A gente se frio. encontra Bom por aí. final de semana. Até Vamos que logo.